Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e esse é o primeiro vídeo do curso de Geometria Espacial de Posição. Para começar, vamos estudar as noções primitivas. Aqui temos um ponto, ponto A. Observe que é a letra A maiúscula. Em geral, para dar nome aos pontos, usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui temos a reta, observe que é a reta R. Veja que o R é minúsculo, justamente porque, para nomear as retas, é comum usarmos letras minúsculas do nosso alfabeto. E aqui temos um plano, o plano alfa. Alfa é uma letra grega e, para nomear planos, usamos letras gregas minúsculas. Aqui temos ponto A, pode ser ponto B, ponto C, ou seja, qualquer letra do nosso alfabeto maiúscula. Com relação à reta, a mesma coisa. Qualquer letra do nosso alfabeto, ou seja, A, B, C, D, E, mas uma letra minúscula. E com relação ao plano, também pode ser qualquer letra grega minúscula. Durante essa aula, vou apresentar várias afirmações, que podem ser divididas em três tipos. Primeiro, postulados ou axiomas. O que são os postulados? São preposições, ou seja, afirmações matemáticas, que são aceitas sem a necessidade de demonstração. Já as definições também são preposições, ou seja, afirmações matemáticas, que são feitas a partir de noções primitivas, de definições anteriores e também de resultados já demonstrados. É importante destacar que as definições também não são demonstradas. E teoremas, que são preposições, ou seja, afirmações matemáticas, enunciadas com base em postulados, também em definições e em resultados já demonstrados. Um teorema só tem validade se forem demonstrados, ou seja, validados com base em uma argumentação lógica. Os teoremas, eles são essencialmente constituídos de duas partes: a hipótese e também a tese. A hipótese é o conjunto de afirmações que supomos verdadeira, e a tese é aquilo que queremos demonstrar como verdadeiro. A demonstração de um teorema é um raciocínio percorrido para chegar da hipótese, que é justamente o que supomos verdadeiro, à tese, que é aquilo que queremos demonstrar verdadeiro. Usando o quê? Usando resultados obtidos e ou demonstrados anteriormente. Para demonstrar um teorema, podemos utilizar diversas técnicas que foram estabelecidas ao longo do desenvolvimento da matemática. Podemos demonstrar de forma direta, por absurdo, por contrapositiva, pelo princípio da indução infinita, e também por contra-exemplo. Então, essas são as diversas maneiras de demonstrar um teorema. O teorema por absurdo, por exemplo, consiste em admitir que a tese não é verdadeira e, utilizando argumentos lógicos, chegar a algum resultado que contraria um ou mais elementos da hipótese ou dos postulados apresentados. Dando continuidade ao nosso estudo da geometria espacial de posição, ou seja, a geometria do espaço, temos aqui a definição de espaço no contexto da geometria. O que é o espaço? Espaço é o conjunto formado por todos os pontos. Além disso, precisamos retomar as definições de retas paralelas e concorrentes. Duas retas são concorrentes quando têm apenas um ponto em comum. Veja, aqui temos a reta A, em vermelho,
e a reta B em verde. Observe que A é minúsculo e B é minúsculo, justamente porque nomeamos as retas com as letras minúsculas do nosso alfabeto. E temos que estas duas retas são concorrentes porque temos apenas um ponto em comum, o ponto P, que está representado em maiúsculo, justamente porque representa um ponto. Usando a notação de conjuntos, temos que a intersecção da reta A e a reta B, temos apenas um ponto, que é justamente o ponto P. Agora, temos aqui o conceito de retas paralelas. Duas retas são paralelas quando são coplanárias. O que é ser coplanares? Estão em um mesmo plano e não têm ponto comum. Então, temos aqui a reta C, em vermelho, representado com letra minúscula, e temos a reta D, em azul, também representado com letra minúscula. Retas nomeamos com letra minúscula do nosso alfabeto. Temos aqui a representação, reta C, esse símbolo que significa paralelo à reta D. É importante destacar aqui que estas duas retas são paralelas justamente porque estão no mesmo plano e não têm ponto em comum entre elas. Utilizando a notação de conjuntos, temos que a intersecção da reta C e a reta D é um conjunto vazio, que pode ser representado por essa bolinha cortada ou dessa forma. Agora vamos estudar os postulados da reta. O primeiro postulado, R1, diz que em uma reta e também fora dela existem infinitos pontos. Ou seja, temos aqui a reta R, que ela é infinita, e nessa reta R existem infinitos pontos. O ponto A está na reta R, e temos aqui o ponto B que está fora da reta. E o número de pontos aqui fora da reta também são infinitos. Aqui temos que o ponto A pertence à reta R e o ponto B não pertence justamente porque está fora da reta R. O postulado 2 diz que dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Aqui temos o ponto A e o ponto B. Só é possível desenhar aqui uma única reta que contém esses dois pontos. Por um único ponto, podemos determinar infinitas retas, mas por dois pontos distintos, só é possível desenhar uma única reta. E o postulado 3 diz o seguinte, que por um ponto A, aqui temos o ponto A, fora de uma reta R, aqui temos a reta R, passa uma única reta S, no caso aqui a reta S, paralela à reta R. Então, temos aqui que só é possível traçar uma única reta paralela. Agora vamos estudar postulados do plano. O postulado 1 diz que em um plano e também fora dele existem infinitos pontos. Ou seja, aqui temos o plano alfa e observe que temos aqui o ponto A, que está no plano alfa, e além do ponto A, nesse plano, existem infinitos pontos. Veja que A pertence a alfa porque A, o ponto A, está no plano alfa. Agora temos aqui o ponto B, que está fora do plano alfa, por isso o ponto B não pertence a alfa, e, assim como o ponto B, que está fora, existem infinitos pontos fora do plano e também no plano. O postulado 2 diz que toda reta que tem dois pontos distintos em um plano está contida nesse plano. Aqui temos o ponto A, que pertence ao plano alfa, temos o ponto B, que também pertence ao plano alfa, e ao determinar aqui a reta R, que passa por A e por B, podemos afirmar que essa reta está contida no plano alfa. Outro postulado do plano, que é importante, é o postulado 3, que diz o seguinte, que três pontos que não estão numa mesma reta, que significa não colineares, determinam um único plano. Aqui temos três pontos, A, B e C, que são pontos não colineares, ou seja,
não estão em uma mesma reta. E o postulado 3 diz que esses 3 pontos não colineares, eles determinam um único plano, que é justamente aqui o plano alfa. O postulado 4 diz que uma reta contida em um plano divide-o em 2 regiões denominadas semiplanos. Temos aqui o plano alfa e a reta R. É importante dizer que a reta R está contida no plano alfa. Essa reta R divide o plano alfa em 2 semiplanos. Temos aqui alfa 1 e alfa 2. Esses semiplanos têm origem na reta R. Ainda sobre postulados do plano, temos aqui o postulado 5 que diz que um plano divide o espaço em 2 regiões denominadas semi-espaços. Temos aqui o plano alfa e temos o ponto A e o ponto B. O plano alfa é considerado a origem dos semi-espaços. E abaixo do plano alfa temos o semi-espaço E2. Observe que temos aqui o ponto A e o ponto B, e temos a reta R que passa por esses 2 pontos. E veja que o ponto A está acima do plano alfa, portanto, ele está no semi-espaço E1. E o ponto B está abaixo do plano alfa, portanto, o ponto B está no semi-espaço E2. E uma reta determinada por 2 pontos. Aqui temos o ponto A, que está no semi-espaço 1, e o ponto B, que está no semi-espaço 2, intercepta necessariamente o plano, que é justamente aqui no ponto P, que é o ponto que a reta R intercepta o plano alfa. E o postulado 6 diz o seguinte: por uma reta passam infinitos planos. Temos aqui a reta R, e observe que por esta reta R passam infinitos planos. O plano aqui rosa, alfa, o plano aqui em azul, beta, o plano aqui em verde, gama, o plano aqui bege, delta, ou seja, por essa reta passam infinitos planos. Agora vamos aprender sobre a determinação do plano. Um plano ele pode ser determinado por 4 maneiras distintas. A primeira é pelo postulado 3 do plano, que diz que 3 pontos distintos não alinhados determinam um único plano. Aqui temos pontos distintos, ponto A, ponto B, ponto C. Esses pontos não estão alinhados e eles determinam um único plano, que é o plano alfa. A segunda maneira, pelo teorema 1. O teorema 1 diz que uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Aqui temos a reta R e o ponto P, ou seja, uma reta e um ponto fora dela. E observe o seguinte, que pelo postulado R1, existem 2 pontos distintos em R, que é justamente o ponto A, aqui, e o ponto B, que passa a reta R. E observe que os pontos A e B, aqui da reta R, e o ponto P não são colineares. Dessa forma, podemos dizer, pelo postulado 3, eles determinam um único plano. Então, temos aqui na reta R o ponto A e o ponto B, e temos aqui o ponto fora da reta, que é o ponto P. Esses pontos não são colineares, sendo assim, temos que só é possível determinar um único plano, que é justamente o plano alfa. O plano rosa passa aqui pela reta R, mas o ponto P não pertence ao plano rosa. O plano bege também passa pela reta R, ou seja, pelos pontos A e B, mas o ponto P não pertence ao plano bege. A terceira maneira da determinação do plano é justamente pelo teorema 2, que diz que 2 retas concorrentes determinam um único plano. Temos aqui 2 retas concorrentes, reta R, reta S, é concorrente justamente porque possui um ponto comum. Podemos colocar aqui um ponto A na reta R. Por que podemos colocar esse ponto A diferente do ponto P na reta R? Porque temos um postulado que diz justamente que numa reta possui infinitos pontos. Sendo assim, temos pelo teorema 1 a reta S e o ponto A está fora da reta S. E esse teorema diz que, considerando uma reta e um ponto
fora da reta, só é possível determinar um plano, que é justamente o plano alfa. Assim, podemos afirmar o seguinte, que a reta S está contida no plano alfa por construção. E a reta R também está contida no plano alfa, porque temos, pelo postulado do plano, que se o ponto P pertence ao plano alfa e o ponto A também pertence ao plano alfa, e a reta R passa por esses dois pontos, e esses pontos, ponto P e ponto A, estão situados na reta R, então podemos afirmar que a reta R está contida também no plano alfa. Assim, podemos concluir que duas retas concorrentes determinam um único plano. A quarta maneira de determinar um plano é pelo teorema 3, que diz o seguinte: duas retas paralelas determinam um único plano. Temos aqui duas retas paralelas, reta R, reta S. O postulado 1 diz que numa reta possui infinitos pontos. Então, podemos considerar o ponto P aqui na reta R e considerar aqui o ponto A e ponto B na reta S. Assim, temos três pontos não alinhados, ponto P, ponto A, ponto B. E pelo postulado 3 do plano, três pontos não alinhados determinam um único plano, que é justamente o plano alfa. Agora vamos estudar posições relativas de duas retas no plano e também no espaço. Para isso, é importante saber o conceito de retas coplanares. Duas retas são coplanares quando existem um plano que as contém, ou seja, quando estão em um mesmo plano. Então, temos aqui, por exemplo, a reta R e a reta S. Veja que a reta S e a reta R são concorrentes, possuem apenas um ponto comum, que é o ponto E. Nesse caso, pelo teorema 2, temos que retas concorrentes determinam um único plano, ou seja, elas estão no mesmo plano. Assim, podemos dizer que a reta S e a reta R são coplanares. Duas retas coplanares são concorrentes quando tem apenas um ponto comum. Veja, reta B, reta A, apenas um ponto comum, que é o ponto P. A intersecção da reta A com a reta B, temos o ponto P. Também são coplanares quando as retas são paralelas, quando não tem ponto comum. Nesse caso, temos aqui a reta C e a reta D. Duas retas paralelas também determinam um único plano. Então, reta C paralela à reta D. A intersecção da reta C com a reta D é um conjunto vazio. Também são coplanares quando as retas são coincidentes, ou seja, quando tem todos os pontos comuns. Aqui temos duas retas, que é a reta E e também a reta F. Ou seja, reta E, temos aqui esse símbolo que significa identicamente igual à reta F. Ou podemos representar também que a reta E é igual à reta F. Nesse caso, também, quando as retas são coincidentes, elas são coplanares. Então, revisando retas coplanares, temos que duas retas são coplanares quando elas são concorrentes, paralelas ou coincidentes. Agora, temos aqui um conceito importante que são de retas reversas. Duas retas são reversas quando não existe um plano que as contém. Então, temos aqui a reta G e a reta H. Nesse caso, essas retas não possuem o mesmo plano. Sendo assim, elas não são colineares. Agora vamos estudar posições relativas de uma reta e um plano no espaço. Temos aqui uma reta R, aqui temos a reta, e um plano alfa. São secantes ou concorrentes quando tem um único ponto em comum. Veja, temos aqui a reta R, o plano alfa, e temos apenas um ponto em comum, que é o ponto A. Nesse caso, a intersecção
da reta R. E o plano alfa é justamente o ponto A, apenas um ponto comum. Sendo assim, podemos afirmar que a reta R e o plano alfa são secantes ou concorrentes. Agora, uma reta S, temos aqui a reta S, e o plano beta, temos aqui o plano beta, são paralelos quando não tem ponto em comum. Veja que a reta S e o plano beta não têm ponto em comum, sendo assim, a reta S e o plano beta são paralelos. A intersecção da reta S e o plano beta é um conjunto vazio. Uma reta T está contida em um plano gama quando ambos têm em comum todos os pontos da reta T. No caso, temos aqui o plano gama e temos a reta T. E todos os pontos da reta T são também pontos do plano gama. Então, assim podemos afirmar que T está contido em gama. É importante lembrar que, pelo postulado P2, basta que a reta T e o plano gama tenham mais de um ponto comum para que a reta esteja contida nesse plano. Dando continuidade, vamos estudar posições relativas de dois planos no espaço. Temos aqui dois planos, alfa e beta. Plano alfa azul, plano beta bege, são secantes ou concorrentes quando tem uma única reta em comum. No caso aqui, a reta R. É a única reta em comum. Por isso, podemos afirmar que o plano alfa e o plano beta são concorrentes. Por quê? Porque a intersecção do plano alfa e o plano beta é igual à reta R, ou seja, uma única reta. Outra informação importante. Dois planos, plano alfa e plano beta, são paralelos quando não tem ponto em comum. Nesse caso, não tem ponto em comum, assim podemos dizer que o plano alfa e beta são paralelos. A intersecção do plano alfa e o plano beta é um conjunto vazio. Por fim, temos que dois planos, plano alfa e plano beta, são coincidentes quando tem mais de uma reta em comum. Então, temos aqui o plano alfa, que é igual ao plano beta. Quando isso acontece, temos dois planos coincidentes. Então, essa foi nossa primeira aula sobre geometria espacial de posição. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Caso de dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.